O Portal Litoral Sul recebe agora o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Criciúma e região, Reginaldo de Oliveira Bernardo, que vai conversar com a gente sobre a campanha salarial de 2024, algumas demandas que o sindicato e, logicamente, os servidores têm. Regi, boa tarde, seja bem-vindo, vamos te receber aqui no portal. Boa tarde a você, boa tarde à recepção, aqui no Litoral Sul, conhecendo a nova casa. É um espaço muito legal, agradável, e a gente fica contente de estar aqui nesse momento participando dessa conversa. Que bom, pode ficar à vontade, Regi. Vocês estão fazendo uma campanha de negociação salarial como todos os anos, né? A gente sabe que todos os anos todo profissional espera, esse reajuste, essa negociação, acontece em todas as categorias, inclusive dos servidores públicos. E pelo que a gente já estava conversando aqui, tem um número bem grande de pessoas que se envolvem nessa negociação, e não é só Criciúma. Eu queria que tu falasse para quem está nos acompanhando, Regi, de quantos profissionais servidores aí a gente está falando e de quantos municípios? Bom, então a gente já iniciou, esse ano um pouco mais cedo, com as datas bases, Criciúma é abril, os outros municípios é maio, mas a gente tem um ano atípico, com as suas particularidades, que é a questão da eleição para as prefeituras, e aí tem algumas vedações de concessões de reajustes e algo mais. Então, a gente iniciou há uns 15 dias já as assembleias em todos os 6 municípios, já estão feitas, que reúne os trabalhadores, a gente coloca o cartaz chamando todo mundo, porque deixar bem claro que o sindicato, quando vai para essa negociação, ele não vai tratar só daqueles que são os sócios do sindicato, ele vai tratar para todos os trabalhadores, independente de ser sócio ou não, filiado ou não ao sindicato, e aí desses 6 municípios, aí que gira em torno aí dos 8 mil, 9 mil trabalhadores, envolvidos nessas negociações coletivas de Criciúma, Cocal, Uruçanga, Nova Veneza, Treviso e Siderópolis. É bastante gente, né? É um grupo bastante grande, uma responsabilidade também muito grande com esses trabalhadores, por isso que a gente, para tirar, homologar a pauta de reivindicações desses trabalhadores, a gente convoca a Assembleia, para um processo legítimo, tira a pauta, constrói a pauta em conjunto com todos os trabalhadores e homologa, e aí a gente protocola para os governos, para cada prefeitura. Já fizemos também, no mesmo protocolo já solicitamos as mesas de negociação, que é com os governos. Tivemos uma primeira mesa em Cocal do Sul, semana passada. Estamos confirmando uma outra mesa para Treviso na sexta-feira. Estamos aguardando um retorno dos outros municípios dentro do pedido que a gente fez. Às vezes não coincide a data, porque depende da agenda do prefeito, dos secretários, para que a gente possa estar sentando para a primeira conversa, a primeira rodada de negociação que a gente disse. Ô, Regi, são 6 pautas diferentes ou elas são muito semelhantes, Criciúma é uma cidade maior, tem mais servidores, você falou aí cerca de 4 mil, mais de 4 mil, e outras cidades são menores, Treviso, eu acredito que seja a menor dessas que você nomeou. São 6 propostas diferentes, cada cidade faz a sua proposta junto nessas assembleias, junto com os servidores, como você comentou? Sim, e assim, para falar um pouquinho de quem que a gente, que às vezes está falando do servidor público e as pessoas não imaginam de quem que a gente está falando, Então, a gente está falando desde a servente escolar até o médico, o engenheiro, o professor, o técnico de enfermagem, a enfermeira, São todo esse grupo que a gente abrange na pauta de negociação. E cada município é uma pauta, porque as demandas às vezes são diferentes, algumas coisas que a gente avança num município e no outro não. Em alguns municípios a gente está falando ainda de melhorar condições de trabalho e outros já, as condições já estão melhor. A gente está falando de condições de segurança, por exemplo, tem município que a gente, aliás, a maioria a gente vem pedindo uma CIPA, que é quem controla a segurança do trabalhador, dos equipamentos, há mais de 20 anos, e não existe, que é o caso de Criciúma, e o único município mais, vamos dizer assim, tudo certinho,
é Uruçanga, que tem a CIPA, que tem eleição, que tem... Os outros é mais... Então, cada município tem uma realidade. E aí, dos 6 municípios também, na questão financeira, né? Que algum município tem uma demanda que cumpriu, né? Valorizou o trabalhador, concedeu o reajuste, outro concedeu uma parte, né? Então, para cada município, a gente construiu uma pauta diferente com cada servidor, né, que estavam lá, em todas essas que eu falei aqui, secretarias, dentro das suas necessidades. É lógico que esse ano é um ano corrido e a gente não vai ter tempo de brigar, né, de lutar por muita coisa. Mas a gente fez uma pauta muito tranquila, consciente da realidade de cada município, para que os gestores na mesa realmente concedam aquilo que é dignidade, que é valorização de cada um trabalhador desses 6 municípios. E, presidente, tem alguma pauta que é comum? Por exemplo, todos os municípios estamos pedindo ganho real. Tem alguma pauta que é comum a todos? Bom, os servidores, né, principalmente aqueles que têm pisos nacionais, né? Então, que é o caso do magistério, que é o caso da enfermagem agora, que é o caso de agente comunitário de saúde e endemia. Então, essas 3 categorias têm pisos nacionais. Então, essas pautas são comuns em todos os municípios, né? Alguns cumprem de alguma forma, falta alguma coisa, né? Alguns não concederam ano passado aquilo que era para conceder. E, para além disso, que é o comum, que não se abre mão, é a questão da reposição inflacionária, né? Que é o INPC, que a gente tem uma previsão aí que vai estar girando em torno de 3,5%, 4% no limite, né? Para esse período. E, para além disso, em todos os 6 municípios, a gente tem solicitado um ganho real de 12%, que é a recuperação do poder econômico desses trabalhadores. Até para lembrar que o servidor público, né, com a pandemia, como todos os outros trabalhadores, tiveram muitas perdas salariais, né? Então, de 2020 para cá, com 2020, alguns municípios concederam, outros já disseram que não poderiam conceder e não concederam sequer a inflação. E aí, 2021, por força de lei, né, do decreto federal, também ficaram impedidos de receber sequer a inflação. Então, o servidor começou a buscar recuperar alguma coisa disso a partir de 2022. Então, tem 2022 e 2023 que a gente está tentando buscar algum percentual desses que ficaram nesses 2 anos, e aí vai nesse limite de 2%, né, que a gente tem colocado nas pautas. Para além disso, né, a pauta do magistério, que é o cumprimento do piso nacional do magistério, 5 municípios cumprem, e aí, como tu colocou, Criciúma é o maior, mas infelizmente a gente teve um retrocesso, né, em Criciúma nessa situação do magistério, que o ano passado foi dos 6 municípios o único que não pagou no inicial da carreira, que é professor, 40 horas, com nível de 2º grau magistério, o valor do piso, né, que era 4.400. E ficou abaixo, paga 4.219, né? E aí agora está mais abaixo ainda, então ficou uma perda de 4% e alguma coisa. O valor do piso nacional esse ano está 3,62, né? Já saído pelo Ministério da Educação. Juntando os dois do ano passado, a perda esse ano, tem uma perda de 8,55 para pagar o que diz a lei, que é o mínimo, né? Que hoje é, desde janeiro, 4.580. Então, o Criciúma ainda paga 4.219, quando já deveria pagar 4.580 desde janeiro. O piso da enfermagem tem algumas questões que a gente está debatendo, que é a insalubridade, né? A GCS é a mesma coisa, mas o que está em pauta mesmo, que abrange todos, é a questão da inflação e do ganho real, que isso é para todos os trabalhadores, né? E aí, nessa pauta da inflação e ganho real, a gente não coloca o magistério, porque o magistério tem lei própria, né? Perfeito. Presidente, para quem está nos acompanhando e eu não consegui participar da Assembleia na minha cidade, eu perdi aquele momento, mas eu estou interessada, eu quero saber, seja o servente, a merendeira, a médica, o professor,
como que acompanha o sindicato, o trabalho e, claro, né, como que fica sabendo dessas negociações? Sentaram à mesa, não sentaram? Tem previsão, não tem? Como é que pode acompanhar para a gente já dar dica para o pessoal aí que nos acompanha nesse podcast, nessa entrevista? Então, a gente tem aí uma amiga em comum, né, a Morgana, que nos assessora aí na questão das mídias, né? Então, a gente tem nosso Instagram, nosso Facebook, a página do sindicato, né? E ela nos acompanha aí nas idas para lá e para cá, fazendo os registros e as divulgações das informações, né? Para além disso, a gente tem os grupos, né? Os grupos do sindicato, da saúde, da educação, do pátio, né? do paço municipal, e que a gente está sempre alimentando ali, né? Os servidores com as informações recentes, e nesse período a gente diz que é para cada vez ficarem mais atentos, né? Porque agora a gente vai para as mesas de negociações e vendo uma proposta dos governos, a gente chama a Assembleia novamente, porque quem aceita ou rejeita a proposta dos governos é os servidores, né? Não é o sindicato, né? O sindicato representa essa categoria, mas ele não tem o poder de dizer isso eu não quero ou isso eu quero. A gente vai para a mesa lutar para aquilo que a gente levou na pauta que seja contemplado. Muitas vezes nem tudo a gente consegue, né? E aí quem vai dizer, não, ok, pode retornar e dar ok, ou não, queremos insistir mais, sabemos que os governos têm mais condições de nos valorizar, de contemplar, são os servidores. Então esses devem acompanhar, né, o que a gente vem fazendo aí já nos últimos 20 dias, né? Que as assembleias, que a retirada de pauta, que as mesmas negociações que a gente já iniciou. E a gente espera que os governos, entendendo a importância do serviço público, do servidor público, na hora de sentar na mesa não os vejam simplesmente como uma despesa, né? Porque o servidor público é aquele que faz com que a cidade caminhe, né? Não existe educação se não tiver professor na escola, na creche, não existe a unidade de saúde, pode ter melhores equipamentos e medicamentos, e a gente não vai ter o serviço se não tiver lá o técnico, a enfermeira, a higienizadora. Mesma coisa na obra, não adianta ter as melhores máquinas se não tiver o pessoal ali operando ela, fazendo o asfalto, consertando as ruas, né? Então a gente espera que os governos realmente olhem para os trabalhadores, que também são trabalhadores, que às vezes passam despercebidos, como se não fosse, né? Que às vezes faça muito serviço público, como se o servidor público não fosse um cidadão que não pagasse impostos e tal, né? Muitos veem o servidor público muitas vezes como o município gasta muito com o servidor público. Engano. Infelizmente, a gente tem uma realidade salarial nos municípios que não é a de encher os olhos, né? Então, a gente tem lutado muito por essa questão de valorização do servidor público, porque ele é que está no dia a dia, que faz as cidades, né? Às vezes só sentem falta quando o serviço para, né? Se faltar lá o médico no postinho de saúde, se o professor ficar doente e não conseguir trabalhar, aí as pessoas veem esse trabalhador. Então a gente espera que não precise só nesse momento, né? Que nesse momento que a gente sabe que é de valorização, entendam que esse trabalhador está indo lá buscar melhores condições de trabalho, salário, e muitas vezes a gente tem passado por alguns momentos, inclusive de o assédio, né? A gente teve agora aí, né, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, mas que a gente não pode achar que é só um dia, né? E a gente no serviço público tem enfrentado, porque na sua grande maioria o serviço público é mulher, na educação, na saúde, e a gente tem enfrentado muito assédio moral, né, inclusive assédio sexual, né, no serviço público. E essa também é pauta de mesa de negociação, né? Às vezes acho que o sindicato vai brigar só por questão salarial. Né? A gente vai brigar por o servidor estar bem, psicologicamente também saudável. O servidor tem adoecido. A gente tem servidores muito adoecidos, principalmente psicologicamente, né? Todo mundo adoeceu com a pandemia. O servidor não pôde, na pandemia, ficar em casa, né? A escola trabalhou, uma parte remota, outra parte presencial. A saúde nem se fala, né? Tiveram que enfrentar tudo e mesmo colocando a vida da sua família em risco. E o que a gente pede agora é que esses profissionais sejam valorizados.
Com certeza. Reginaldo de Oliveira Bernardo, presidente do SINSERP, sindicato do CISERP, né? Sindicato de Servidores Públicos de Criciúma e Região. Obrigada pela conversa aqui conosco e a gente deseja, né, sucesso aí nas negociações e bom trabalho a todos os servidores. Obrigado também, obrigado pelo espaço, né? Obrigado por estarmos aqui dialogando, né? Atrasado um pouquinho, mas quero desejar aqui a todas as mulheres guerreiras de luta, né? Que todo dia enfrentam a jornada tripla ou mais, né? Para sobreviver. A meu aqui estimados apreços a vocês, né? E que a gente possa seguir. Então, aos servidores também, né? E as mulheres servidoras, meu abraço aí também, e que a gente possa, nessa negociação esse ano, apesar de curta, que a gente tenha a valorização dos governos para o servidor público. Obrigado a você, obrigado à presidência da casa que nos recebeu, muito obrigado, que a gente aguarda e estamos à disposição, sempre estamos aí para dialogar. Muito obrigada, igualmente. A gente conversou com o Reginaldo de Oliveira Bernardo, presidente do CISERP, aqui nos estúdios do Portal Litoral Sul.